Opa, chegamos aqui para o último bloco do Esporte Maranhense, como anunciamos. O presidente do Motoclube de São Luís está aqui para conversar com a gente. Vamos falar sobre a base do futebol, a inclusão social que ele está promovendo, a participação do torcedor, que o Robson discorda, mas eu acho muito importante aproximar, interagir, e sobre o próximo semestre do Motoclube de São Luís. Você sabe, tem o Campeonato Maranhense apenas agora, tem a Copa do Nordeste, o Moto tem que fazer calendário para 2026. Mas sobre isso, quem fala comigo é o Vitor Flick. Toca aqui, Vitor. Que prazer, cara. Muito obrigado por abrir espaço na tua agenda para disponibilizar aqui essa entrevista sobre o Esporte Maranhense. É isso aí, Maxwell. É uma satisfação muito grande estar aqui falando do Moto, falando com a torcida motense, com a torcida maranhense, sobre o nosso projeto, né, que a gente começou lá atrás, ano passado, e estamos colhendo os frutos, né, com os desafios inerentes ao futebol, mas uma satisfação muito grande ter essa oportunidade para falar do que a gente mais gosta, que é futebol e do Motoclube. Eu sou mais leve daqui, viu, Vitor? Eu sou bem levinho nas entrevistas, o Robson é que gosta de politizar a parada. Eu vou começar falando da base. Você parece que é um presidente que chegou olhando para a base. Nós temos um jogador chamado Jean, que está se destacando, foi artilheiro lá na base do Campeonato Maranhense e agora já chegou fazendo gol. Queria que você falasse sobre esse atleta e a importância, né, do cultivo da base no futebol. Maxwell, desde o ano passado, quando eu assumi oficialmente, definitivamente, a gente tem uma visão muito importante para a base, e eu sei que a base realmente é o futuro para a torcida e para o clube. Quando eu sentei com o Zé Augusto, a gente fechou a comissão técnica e já estávamos pensando na montagem do elenco, eu ressaltei para ele é um cara que enxerga muito bem a base também, concordou para a gente subir alguns atletas que a gente já tinha visto no Campeonato Maranhense do ano passado, do Sub-19, para o profissional. E temos aí 5 atletas, dentre eles o Jean, que só não começou jogando desde novembro, quando a gente começou a pré-temporada, dezembro, porque ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia, nada relacionado a futebol, mas ele teve que fazer uma cirurgia e impossibilitou. Mas hoje a gente vê que a gente colhe esses frutos, não só com o Jean, a gente tem o Paulinho também, tem o Ian, lateral direito, que jogou o jogo da classificação lá para a Copa do Nordeste, a gente tem o Bruno, que é um zagueiro que tem evoluído bastante, está treinando com a gente, tem o Fred, que é volante, então assim, a gente tem aí 5 a 6 jogadores que estão treinando no profissional, porque são o futuro do Moto. O Jean está se destacando pelo golaço que fez agora e por ser um jogador realmente de ataque, jogador de fazer gol, que era o que a gente estava precisando um pouco no início da temporada por conta das lesões. Ainda nessa pauta, só para encerrar, eu sei que eu vou perguntar muito sobre a base. Como é que é? O clube formador é o Jean? Se o Jean saiu, me disseram que já tem clube interessado. E que é uma realidade. O torcedor, coloca aqui na dúvida. Você que está em casa, não fique zangado. É assim. O torcedor, o time revela, o jogador está jogando bem, outro time vai levar. Cabe ao time que revelou ter uma porcentagem. Como é que vai funcionar com o Jean? Perfeito. Aí já no ano passado, quando a gente buscou exatamente a valorização desse menino da base, os que têm mais destaque, a gente fez contratos mais longos. Então o Jean tem contrato com a gente até 2026, tem multa rescisória, para caso tenha saída tanto do futebol nacional quanto do futebol internacional, e todos os direitos federativos do Jean são do clube, do Motoclube. Então a ideia da gente fazer realmente um contrato um pouco mais longo é porque a gente sabia que poderia ser um ativo para o clube, fora isso valorizar o atleta e conseguir dar uma estabilidade para ele saber que mesmo na pré-temporada, mesmo ele lesionado, ele continuaria recebendo seus proventos, seus salários, como recebeu o tempo todo. A gente em nenhum momento deixou de pagar o Jean, exatamente por isso. A gente sabia que era um ativo muito grande para o clube. Então hoje o Moto tem contrato com o Jean até 2026, a gente sabe que as sondagens vão vir, mas o Moto está totalmente resguardado nos seus direitos para a gente, se for o caso do jogador alçar voos mais altos e sair do clube, o clube vai ter a sua recompensa financeira. Antes de passar por Robert, a gente sabe que vai sair, presidente, porque o Moto não vai ficar sem calendário se não subir não passar na Copa do Nordeste. Então, para ficar com esse jogador para lá, até é melhor para o clube fazer esse caixa. Com certeza. Robson. A pergunta é assim, o Iglesias era o antigo gestor, presidente do Motoclube São Luís. Ele faz redes sociais que deixou o Moto sanados, sem nenhum problema. Como você pegou o Moto da forma administrativa? A gente pegou, o Moto tem um passivo trabalhista muito grande. Quando eu entrei, ainda como vice-presidente, minha ideia, até como advogado, era exatamente sanear esse passivo trabalhista. Nós pegamos o clube com 114 ações trabalhistas, bloqueios de várias cotas, bloqueios nas contas. Então, assim, é um passivo que vem de outras gestões, de várias gestões, que realmente isso impossibilita e até dificulta muito o planejamento. A gente faz um planejamento com um valor X e aí às vezes a gente recebe bloqueio. Mas hoje eu consigo assegurar que a gente melhorou
consideravelmente isso, não resolveu o problema ainda, mas melhoramos consideravelmente essa questão trabalhista. O Moto tem honrado com todos os seus compromissos inclusive de acordo de jogadores que saíram. Então, assim, a minha ideia principal no início é fazer uma gestão que a gente não deixe nenhum passivo para o clube e tente resolver passivo de outros tempos que realmente o Moto sofre muito. Essa é a verdade. Outra pergunta é, hoje você está interino, né? O antigo presidente, esqueci o nome dele agora, é o Mário Júnior, foi candidato a vereador. Vai ter eleição, você é candidato natural a presidente do Moto Clube de São Luís? Naturalmente sim. Essa questão da parte burocrática, o Mário pediu afastamento, foi acatado pelo conselho e aí o conselho já me deu a posse e já assumi como presidente. Hoje eu não tenho um vice-presidente porque o estatuto não permite. É um vice-presidente que assume a presidência e aí fica com aquela estrutura. Então hoje a gente tem, óbvio que a gente tem que buscar os resultados, o meu objetivo maior é entregar o Moto com calendário para 2026, independente de permanência ou não. E aí sim, sentar com o conselho, sentar com os apoiadores que podem fazer, porque eu acredito, Robson, que não adianta o Vitor querer que o ano de 2026 do Moto seja perfeito. Eu consigo agora, é meu objetivo principal, conseguir um calendário. Agora, para fazer um 2026 sozinho a gente não tem como. Então, assim, é necessário sentar com várias pessoas para a gente saber, porque o Moto ele só vai crescer quando se unir todo mundo. Ex-presidentes, conselho, torcida e tudo, para a gente conseguir um 2026 com o calendário cheio, que é meu objetivo agora. E aí, para 2026, a gente vai pensar nessa união para conseguir fazer um 2026 e aí não descer mais, subir para a Série C e continuar. O meu diretor está pedindo para a gente já encerrar, que o teu horário também é bem resumido, mas só queria você falar rapidamente sobre o momento do Campeonato Maranhense, a dificuldade, os atrasos dos jogos, assim, para o torcedor saber o que pensa. O Nhozinho Santos vai ser a casa do Moto Clube de São Luís. Maxwell, hoje o Campeonato Maranhense é uma incógnita. A gente está com essa questão, o Moto foi muito prejudicado de fato por adiamentos, a gente entende que tem a questão das praças, mas assim, trazendo para o lado do Moto, a gente teve um prejuízo muito grande pelos 2 primeiros adiamentos e aí a bagunça na tabela. A gente vê hoje que a gente, se ganhasse do Viana, tivesse tido o jogo lá, a gente já estaria em segundo, mas aí tem times com 7 jogos, a gente está com 8, tem time com 10, 12, então assim, é complicado hoje, é uma incógnita, realmente a gente precisa que o campeonato rode, o Nhozinho Santos é a preferência do Moto, mas infelizmente a gente não encontrou o Nhozinho do jeito que a gente imaginava. Depois de 4 meses de reforma, a gente encontrou um gramado muito ruim. A estrutura ainda muito ruim, mas principalmente o gramado. Então é uma coisa para a gente analisar, porque o nosso time vem treinando desde novembro, a gente tem um treinador competente, que sabe organizar o time, nós temos jogadores qualificados, mesmo a gente sem calendário. A gente montou um time que seria um time que eu montaria se a gente tivesse uma Série D, então a gente antecipou a pré-temporada para conseguir fechar com jogadores antes deles terem acesso a outros clubes que poderiam ter calendário. Então assim, nosso time é um time que gosta de jogar com a bola no chão, gosta de tocar a bola, e o campo às vezes prejudica. E quando a gente pega um adversário inferior, tecnicamente, num campo ruim, a gente iguala um pouco o jogo. Então, garantir que o Moto vai só jogar no Nhozinho, a gente nem tem como, porque isso vai depender também da federação e da disponibilidade das praças. Então, é a preferência porque é a cara do Moto. Mas a gente tem que ver a disponibilidade e o que é melhor para o clube. Tá certo. Robson, valeu. Valeu. Vitinho, valeu. Vou te trazer mais aqui, junto, viu? Vitinho. O Moto vai se classificar, eu tenho certeza. Vai continuar na Copa do Nordeste. Nós apostamos que ele vai classificar na Copa do Nordeste, né, Pedro? Exatamente. Vamos classificar.